aqui na sede do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, Butantã, São Paulo. Então, face do nosso cansaço e acúmulo de tarefa, nós vamos dar férias para a meninada e também tirar férias. Então, hoje é a última aula do primeiro estágio, né? Primeira metade do ano. Então voltaremos com reiniciar as aulas no dia 7 de agosto, isso, né? Dia 7 de agosto voltaremos com o título O Esvaziamento dos Infernos. Hoje o título é O Término da Responsabilidade de Jesus para com os Homens, né? Então, é um tema um pouco ousado, porque nós temos como ideia a eternidade nesta relação de eterno aprendiz com este professor chamado Jesus. Mas a eternidade, ela não fica circunscrita a esta relação. Ele nos leva, ele nos permite, os seus ensinamentos, a sair da condição humana. Após o término da condição humana, ele deixa de ser nosso professor. Não que ele não tenha condições nem capacidade, mas é que o aluno não se prende a uma classe quando já domina todos os ensinamentos. Então Jesus passa, se olharmos o campo da ciência da evolução, a humanidade chegou ontem na evolução das espécies. Ontem. Não faz nem milhões de anos, né? Então, os registros, eles são muito recentes. Se levarmos aqui em consideração a evolução das espécies, né? Então, como é que isto surgiu, né? Como é que surgiu essa espécie humana, né? Os espíritos nesta condição. A partir do momento que surge nessa condição, assume um professor, né? Descrito, isso é descrito nos livros sagrados de todas as religiões. Vindo pela porta da mediunidade, os classificados como profetas, como sábios. Então, falava desse estado quase que perdido, uma orfandade da espécie, mas que chegaria um tutelador, né? Chegaria a ser para tutelar a espécie humana. E muitos foi esperado. O cristianismo, quando você vai ver a gênese do judaísmo, você encontra toda uma pregação falando de uma divindade que viria tutelar a espécie. Então existe um início
né, antes da esfera física, havia já uma preparação na esfera extrafísica para a preparação, né, dos ensinos que esse ser iria disseminar para tutelar a espécie humana. Dentro dos esforços e capacidade de cada uma das religiões, são ferramentas de ensino de como esse tutelador iria se expressar. Quando você vai pegar o brahmanismo, falar do Nirvana, Nirvana na verdade é um estado de purificação, de atenção, em que o tutelado e o tutelador se integram plenamente. Pegamos o cristianismo, vamos falar da fé, da interação entre o cristão e o Cristo, ao ponto de que ambos falam uma única língua. E aqui Paulo vem, né, em nosso apoio, quando diz: eu e Cristo somos um só. Eu e Jesus somos um só. Né? Então, há essa integração dessas forças, a sintonia dessas almas, que eles fazem, no primeiro momento, com grandes esforços, e depois esses esforços vão produzindo mecanismos, são clichês psíquicos que vão permitindo essa integração sem violência, sem peso, sem culpa e sem perder a entonação da simplicidade, né? Da humildade. E esses homens têm como marca a coragem. E a coragem surge quando eles encontram, no seu caminhar evolutivo, eles colocam a queda como sendo um exercício natural de quem caminha. Né? Então, quando ele entende que a queda é um exercício natural de quem caminha, o que eles muito se preservam é de nunca faltar a força para levantar. Né? Então, o estar em contínuo movimento é o objetivo desses homens que estão em evolução. A espécie humana vem ao longo do tempo se aperfeiçoando nos conhecimentos de si mesmo. Quando fala dos conhecimentos de si mesmo, eles passam a conhecer as suas origens, passam a fazer diagnóstico de seus problemas e passam a ter comportamento social que é imprescindível para o seu gozo de felicidade. Nesse mecanismo de professor e aluno, existe o direito preservado a todos de expor aquilo que produz. E o homem na Terra tem aqui o seu direito de expor aquilo que ele acredita, aquilo que ele produz no seu campo mental. E é na produção, na apresentação dos seus produtos mentais, que há a separação do joio do trigo, que há a separação das almas. E muitos que acreditam ser o centro de toda a força universal, estes caem na mão do seu próprio ego, né? Chamado egocentrismo. Então, e aqueles que acreditam nas suas próprias obras, esses são chamados de atos egóicos, né? Então, e aqui vamos
encontrar outros seres que não acreditam nem nos outros e nem em si mesmo. Então esses são de outra categoria, que nem produz, porque não acredita nas suas obras e não acredita nas obras de ninguém. Esses estão numa situação muito desfavorável. Outros vão acreditar que só os outros produzem. Eles estão fadados a ser eternos beneficiários das obras alheias. E nesse momento, somos todos chamados à correção. E a porta da reencarnação vem nos facilitar o recomeço de uma nova etapa, com finalidade de construirmos um novo fim. Então, quem ontem era ladrão, hoje tem aqui as dificuldades por ter abandonado o trabalho, mesmo que o trabalho é um exercício contínuo de sua vida atual, mas não surge os frutos que ele gostaria. Parece que algo é lhe retirado a todo instante. E quase sempre são vítimas de acidentes, quase sempre vitimando os órgãos a qual muito poupou na produção das obras. Então, aqueles que sofrem quase sempre com acidente nas mãos são vítimas, né? São oportunidade de reparação daquilo que com as mãos subtraiu dos outros, né? Quem utilizou muito a sua voz para subtrair o direito dos outros ou para sufocar o direito alheio, quase sempre vem com problemas na fonação. Então, uns produzem câncer de garganta, hoje vem com câncer na boca, outros vêm com problemas nas traqueias, né? Que vão limitar, que vão deixar empobrecido ou vão criar dificuldade para que o ser se expresse utilizando esses órgãos de comunicação. E aqui sucessivamente, a mulher que tem a sensualidade como objeto, como armas de atração, né? Então quase sempre sofre com a questão dos cânceres, né? Na região mamária ou na região reprodutiva. E assim sucessivamente, cada mazela vai aparecendo nos órgãos a qual foi utilizado, né? Como ferramenta de sua queda, né? Então voltam a se... E assim, dessa mesma forma, vão se acumulando no mundo extrafísico os departamentos de reparação. Então os ladrões desencarnados se juntam numa faixa vibratória, os assassinos idem, os malfeitores idem, os que utilizam a magia para a subjugação. Então eles encontrarão por afinidade um departamento reservado às suas atitudes e à sua assembleia psíquica. Só que tudo isso são mecanismos que nós encontramos de satisfação de nosso egoísmo. Mas chega um momento em que o nosso egoísmo ele é modificado. Nós entendemos que ele não mais passa por uma necessidade de se expor com tanta veemência como se expõe no momento. E nós passamos a deixarmos o estado egóico de lado e passamos a encontrar uma atitude diante dos nossos irmãos, atitude psíquica, atitude mental, atitude de construção de palavras, né? Sempre voltada para um reconforto, um aconchego, uma ajuda. Nunca desiste, tenha fé inabalável, sem tocar as trombetas. Mas
Outros não têm fé nenhuma e tocam as trombetas, fazem um alarde. Mas esses também, novamente, eles serão chamados a utilizar a força reencarnatória para passar pelas melhorias e pelas reformas que são necessárias. Mas isso tem um determinado ponto, um determinado tempo para que possa se exercer tudo isso, exercitar tudo isso. Não há um tempo indeterminado. Tu tem um começo, tu tem um fim. Tem um começo, meio e fim. E quando a humanidade chegará ao ponto de não mais viver no campo, olha o que eu vou dizer para vocês, subjugado ao campo de matéria tridimensional, não há mais necessidade de que Jesus continue sendo nosso tutelador ou tutelador. E logo nós passamos a ter a liberdade de construirmos o nosso perispírito nas outras casas citadas por Jesus, nas outras casas de Deus. E aqui partimos para outros sistemas, deixando o sistema terráqueo, o sistema humano. A palavra humano, sempre frisamos que a palavra humano vem de humus e humo, terra, né? Existem outras espécies que já procuraram evoluir, mas por alguns cataclismos foram subjugados. Temos aqui algumas, encontrei essa semana num programa de televisão, em que dizia que o homem dominou 10 animais. E essa é a sua soberania. Ele só se tornou soberano quando ele dominou 10 animais. E quando ele dominou 30 não posso 30 pertencente ao mundo dos vegetais. Então, 30 vegetais e 10 animais. Aqui ele passou a ter a sua soberania sobre as outras espécies. Até então ele não tinha. Então, não posso citar todos, mas aqui podemos falar do cavalo, do camelo, da cabra, do boi, da vaca, do carneiro, enfim, do próprio cachorro, né? E outros mais. Né? Falamos aqui em outras, na parte do reino vegetal, falamos aqui do trigo, do milho, do arroz, né? da batata. A humanidade vem dominar a batata já no século XVIII, século XIX, porque a velha Europa não conhecia batata. A batata é uma raiz produzida aqui na América. Quando o povo alemão conhece a batata, e os ingleses levam, depois disseminado na Europa, há uma modificação na estrutura psicofísica do povo germânico. Eles aumentaram em estatura em média 20 centímetros a partir da batata. E muitos falam dos alimentos completos, né? O alimento, um dos mais completos, né? Dizem que é o milho. Primeiro é o ovo, né? Depois o ovo, o milho, né? Em matéria de produção de sustentação do organismo humano. E se nós analisarmos a questão humana, que só hoje chegou para a espécie humana o descortinar das suas composições quase extrafísica, né? Quer dizer, da química fina, o sangue, pega uma gota de sangue hoje, os laboratórios dividem e subdividem isso numa velocidade extraordinária e fala com perfeição aquilo a qual você carrega. Até antes, até meio século, né? Tinha isso, mas não era com tanta perfeição. E os laboratórios vêm se aperfeiçoando muito na questão das análises. As análises
química. E as análises físicas? As análises dos tecidos, né? As análises dos próprios alimentos, da composição, né? Hoje é possível detectar células que carregam os genes que dentro do seu board, dentro do seu estatuto, ela irá produzir futuramente um dano terrível para o organismo. Então existe forma de detectar e aniquilar esse corpo celular, que no momento ele é inofensivo, mas com o passar do tempo ele vai tomar corpo e vai desenvolver-se e vai produzir dificuldade muito dolorosa para o organismo humano. Então, a espécie humana vem se desenvolveu lâminas, né, para cortes perfeitos do tecido, né, sem machucar o tecido, sem deixá-lo aqui com avarias, né? Então, após o corte, com a união das duas partes do tecido, o próprio tecido, ele com as suas ligações, ele vai colar, vai se unir, e a cicatrização perfeita. Então, desenvolveu-se mecanismo de aperfeiçoamento na asepsia, a qual os ferimentos não mais são abertura para expor o organismo para um ataque maciço dos vírus e das bactérias. Então, hoje existem os antibióticos, né? Mas quem modificou tudo isso lá atrás, quem deu um grande passo, foi a construção da penicilina. A penicilina proporcionou à humanidade um gatilho de desenvolvimento extraordinário. Isso se deu no século XX, né? E outros mecanismos mais, né? Então, os laboratórios de produção de medicamentos, de estudo de células, estudo na estruturação, né, do funcionamento dos tendões, das artérias, como é que ele funciona, os próprios globos, né, vermelhos, globos brancos, globos vermelhos, né? Então, a sua forma de ataque, a sua forma de defesa, hoje é racionalmente, plenamente compreensivo e aceito, né? E é vivenciado isso, né? Na espécie humana. Então, ela chega a um momento em que busca um estado inigualável por outras espécies, né? Então, e aqui ela vai tomando poder de modificação de outros reinos, né? Vai modificando o reino o reino mineral, né? Você vai intercalando alguns minérios, né, para algumas no reino vegetal, né? Então, alguns vegetais já vêm com algumas quantidades de minerais pré-determinadas, né? Então, o reino humano começa a interagir, né, ou modificar a estrutura básica do reino vegetal, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal com muita interferência, a modificação genética dos seres, né? A criação dos seres em laboratórios, né? E na própria espécie humana, vemos aqui uma intervenção bastante satisfatória, quando pegamos os micromundos intrínsecos com sua perfeição, encontramos o óvulo e o esperma, dois mundos, né? Intrínseco perfeito, mas é nessa perfeição juntas, né? Pela mão dos técnicos laboratorial e vivendo o clima, né, desenvolvimentalista, cria a grande maravilha de um óvulo fecundado, né? E a parte embrionária é um acelerador, né, na construção dos corpos de informação, a análise pré-formação, né, antecedendo as formações do fetal das células, né, se existe alguma contaminação,
alguma predisposição genética para desenvolvimento de algumas patologias, então eles são corrigidos na bancada do laboratório, né? Isso dá para a espécie humana uma condição única, né? Um período único vivido por essa espécie. E aqui, com essas ferramentas novas e colocando sobre o domínio e vivenciamento da sociedade, onde todos podem utilizar, não só mais os mais aperfeiçoados na administração das riquezas, mas aqueles que são dotados de inteligência e de necessidade real, podem então vivenciar esse mecanismo de uma forma extraordinária para a construção dos corpos que a Terra dará, né? E a ciência irá indo construindo, né? Paulatinamente, com essa interação seres encarnados e com os seres desencarnados. E aqui juntando as grandes maravilhas extrafísica na construção dessas casas de ciência, quando junta-se com os cientistas compenetrado com o desenvolvimento da humanidade, esses casamentos psicológicos se fundem e dão muitos frutos. Então, aqui falamos das técnicas de transplante, onde habilmente, para que um transplante venha desenvolver em êxito, é necessário neutralizar todas as forças orgânicas do perispírito do doador e potencializar, antes da implantação, o perispírito receptor. Após a preparação do perispírito receptor, então há a introdução, como que nós fizéssemos uma contaminação, uma descontaminação do órgão do perispírito doador, com uma contaminação, uma junção, um ajuste do órgão a ser implantado com o perispírito do receptor. Então, essas técnicas não são desenvolvidas só com uma parte no laboratório, nem com as técnicas vividas pela humanidade, mas são nos dois campos que vivenciamos isto com muita seriedade e com muito respeito, né? Esta vida, o quem está partindo, permitindo aquele que estava prestes a partir vivenciar essa reativação, né, celular. E interessante que mesmo os órgãos contendo algumas células doentes, para o perispírito doador, ele não é transmitível, ele não é absorvido pelo perispírito receptor. Então, órgãos com células doentes do perispírito doador, ele não contamina o perispírito receptor, porque há uma readaptação. Então, estamos falando aqui do campo da ciência, da interação entre vivos e mortos, da preocupação de Jesus com esta maravilha da interação, da melhora, de diminuir os gemidos e os ranger de dentes, né? Diminuir as fatalidades, né? Colocar aqui, construindo com nossas próprias mãos, as mãos físicas e as mãos extrafísicas, na junção dos vivos e dos mortos, nessa construção de um mundo perfeito, né? E produzir, se Deus assim permitir, um estágio em que nós iremos caminhar com nossas próprias pernas, seremos senhores de nossas próprias atitudes, conheceremos as verdades que vão nos libertar. Até então, somos tutelados por esse grande tutelador chamado Jesus. Mas isto, nesta marcha evolutiva, ela terá um fim.
E esse fim é quando atingirmos a perfeição. Ao atingirmos a perfeição, todos esses irmãos, vivendo em cavernas ou em habitação próxima à caverna, quando falo em habitação, eu falo na habitação psíquica, em estágio cavernoso, irão acordar para as necessidades da transformação. É a túnica, né? A túnica nupcial, né? Quando nós somos chamados a expormos aquilo que temos sem esconder. Então a vestimenta que não for nupcial, ela não permanecerá no ambiente. Ela será naturalmente, pelas forças que nos rege, ela será colocada no seu devido lugar. Então, aqueles que tiverem o desejo de permanecer e fizer questão abrir canais de muita luta para não aceitar Jesus como seu tutelador, este será uma pequena remessa. Será chamados para se redimir dentro dos campos da fatalidade e de suas próprias energias. Então, meus irmãos, o que vínhamos aqui hoje falar é desta mecanismo natural de evolução em que chegaremos ao ponto em que Jesus não mais será necessário, né, desenvolver essa tarefa de nos tutelar ou tutelar a espécie humana. Eles se autotutelarão. Eles serão responsáveis pelo seu encaminhamento diante da eternidade. Porque toda tarefa de um professor não pode ser por ad eterno, né? Ele precisa também mudar de tarefa. E nós também necessitamos de mudarmos de professores. Mas ao mudarmos de professor, é porque já somos senhores de todos os conhecimentos que são canalizados nesse estágio de aperfeiçoamento. Algum questionamento? Nenhum questionamento? Menina? Não? Você? Não? Dani? Nenhum questionamento. Vânia? Nenhum questionamento? Sônia? Isso que é o caminho da Terra, é o nosso caminho. Isso já aconteceu com outros sistemas, outros planetas também? Sim, mas quando você fala da Terra, eu não tenho autorização para falar de outras espécies, né? Nem pós, nem que antecede, né? A minha autorização é para falar da espécie humana, né? Que antecede a espécie humana eu não posso dizer para você. E pós-espécie humana também não posso. Posso falar da escola em que participamos. Soninha. E o Cristo depois disso? Ele não ficará sem atividade. Com certeza. Muito bem. Menina. Seu Soares. Tranquilo. Tranquilo. Dona Lenice. Em paz. Seu Wagner. Só um esclarecimento na parte do transplante, quando diz realmente o órgão transplantado não traz a doença, mas o órgão tem que estar. Algumas pessoas talvez não entendam que quando não há vontade do doador, né, você deu o órgão e ele vem estragado. Né? Então ele é automaticamente rejeitado na hora do transplante.
Na hora que ele é inserido, que nem no caso do rim, que é um caso de ser transplantado, na hora que coloca o rim, na hora ele já racha, ele já muda de cor, ele já na hora da cirurgia, no ato. Então tem toda a lógica. E quando tem algum problema da doença, que a pessoa fala que o transplante deu errado, geralmente é pelo citomegalovírus, que é desencadeado do receptor. O receptor, quando recebe, ele não está preparado para isso, ele não aceita, ele acaba deixando o organismo fraco, ou o perispírito fraco, e é onde a doença de rejeição do órgão se evidencia, aí aquele órgão é rejeitado. É verdade. Tanto se houver alguma dificuldade do doador e do receptor, a tarefa não é bem sucedida. O doador muitas vezes não aceita ser poupado daqueles momentos de dificuldade. Então o órgão não é aceito, ele não é bem recebido e naturalmente desencadeia aqui as dificuldades orgânicas naturais. Por isso que dizem que, se complementando, a doação de órgãos é realmente um ato de amor. Se não tiver esta condição de amor, ela não é bem sucedida. Porque existe um reclamante pseudo-doador, né, e um insatisfeito pseudo-receptor. Doutora Julieta. Muito bem. Então, caríssimo. Em paz. Alguma pergunta extra? Por enquanto. Não. Ok. Então, encerramos por aqui. Não tem mais nenhuma questionamento. E pedimos aos irmãos que orem por nós, porque precisamos de descanso, né? Então, o exercício do trabalho em escala muito intensa nos leva a um cansaço físico e psíquico. Fora que temos outras organizações a ser desenvolvidas, como a organização familiar, a organização da vida, né? Familiar precisa de tempo, né? E isso não se dá aqui de uma forma arbitrária, né? Há um consenso, gostaria muito de levar aqui alguns anos com vocês ainda, mas eu também gostaria de ter uma vida familiar equilibrada, né? E para isso eu não posso me doar só de uma parte, esquecendo a outra, né? Então, mesmo contando com uma taxa altíssima de compreensão da minha companheira, mas reconheço, né, que há necessidade de se dividir, né, e respeitando mesmo os limites físicos, né, para que a gente possa continuar aqui nas tarefas de sermos úteis, né. Eu também vou pedir amanhã o desligamento dos trabalhos de desobsessão, né, ficando então livre durante um mês dos trabalhos de aulas, né? Não sei, não tenho nada programado, né? Eu ainda tenho que conversar com a esposa a respeito do assunto, né? Porque tudo é muito bom, mas e você sabe do amor que tenho por essa casa, pela causa, né? Tenho um amor muito grande, mas vivo no mundo dos encarnados, né? Com as necessidades de encarnados. E eu não posso, né, levar a prejuízo a minha vida encarnado em prol de outros, né? Então, amanhã talvez tenha um bate-papo com o Walter e com outros membros da diretoria para acertarmos a situação.
Então era isso que eu queria falar para vocês. E rogar a Jesus que nos abençoe. Abençoe essa casa, abençoe o seu corpo de dirigentes, né? E que, cheios de fé e esperança, construímos um mundo novo, né? Um mundo de paz, de tolerância, de abundância, né? De serenidade, de seriedade, confiança, né? Tudo é desregrado quando lhe falta confiança, né? Numa manada de bugio, de macacos, né? E sempre existe um que vai servir de vigia, né? Vai guardar, será os olhos do grupo, né? Coloca-se em posição alto, onde dali terá a vista, né, dos perigos que vão se aproximar, para dar o alerta. E quando não é pego de surpresa, o grupo pune este que não fez bem a sua tarefa, né? Quer dizer, não respondeu à confiança depositada. Então, o momento é de confiança, né? De estreitar os laços, né? Nós não podemos almejar cruzar essas correntes tão pesadas, né? Sozinhos não vamos conseguir, né? Dar pulos não é possível, a natureza não aceita pulos. Então só temos uma condição. Se o obstáculo é grande e o nosso corpo é pequeno, nós se juntarmos o nosso corpo de um obstáculo grande, nós fazemos o nosso corpo pequeno um corpo grande, e um corpo grande e uma dificuldade grande nós enfrentamos e todos passamos, né? Se tentarmos passar sozinhos, nós vamos sucumbir. Então, agradecendo a Jesus, agradecendo os Espíritos, agradecendo as falanges que nos cercam, que nos auxilia, que abençoe o Brasil, os seus dirigentes, abençoe as famílias, né? Esse mundo de conturbação. Os irmãos egípcios, que hoje o seu chefe foi chamado para uma outra realidade, né? Então, que aquele povo encontre um líder e uma forma de ser conduzido, de forma pacífica, e dando exemplo nesse momento, como já deu em outros milênios, em outras épocas, né, de civilização. Tão belos construtor de história. E nós nos compadecemos por esse momento que vivem os egípcios. Também nos compadecemos com os problemas que vive o Brasil e seus chefes administrativos, né? Então, que o bom senso tenha equilíbrio na parte econômica, financeira, administrativa, política, judiciária, né? Então, a parte administrativa precisa ser pedir muito a Jesus. No campo da religiosidade, devemos também pedir ao Mestre que envolva esse irmão que assumiu a tarefa de lavar a pé dos pobres, né? O nosso irmão Francisco. E o seu coadjuvante, né? O Bento XVI. Então, no campo do cristianismo, que a velha Europa respire novos ares, novas direções. América Central, América do Sul, América do Norte, a Ásia, que Jesus possa envolver a todos. E todas as religiões, sem exceção, que sejam ajudados seus líderes e seus componentes na fé no futuro, na esperança de dias melhores, esperança da proliferação da paz de forma incondicional. Rogamos a Jesus que intensifique o intercâmbio entre vivos e os mortos, no desenvolvimento das ciências
ciências políticas, ciências sociais e ciências exatas e humanas, nesses campos tão extraordinários que muita necessidade temos. Rogamos aos irmãos que estão fora do ambiente, que peça a Deus, nosso Pai, que possa nos auxiliar a desenvolver os trabalhos que compõem essas casas que dirigimos, na cidade de Peruíbe, cidade de São Paulo, cidade de Santana do Parnaíba. E pedimos aos irmãos que tiverem tocado de boa vontade, como nós somos cristãos, servimos ao movimento cristão e seguimos o Evangelho não nos autoriza a fazer nenhuma cobrança para a manutenção das casas, mas nos autoriza a fazermos a caridade e solicitarmos a caridade. E aqueles que puderem e tiver de bom êxito, bom coração, na página inicial do site do Instituto, temos ali a parte direita, né, um link em que vocês podem fazer a doação para que esses trabalhos e outros possam se proliferar sem causar nenhum prejuízo aos bolsos dos nossos irmãos diretores, que nós não venhamos a ter nenhuma dificuldade em honrar os nossos compromissos financeiros e econômicos. E assim pedimos a Deus que nos abençoe e nos guie nesta noite e nesse momento de tamanho desconforto, tamanha desconfiança. Deus, nosso Pai, fortalecei-nos e ajudai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Jesus, nosso Mestre, que sois todo poder e bondade, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças da desordem que tentam dominar o mundo. Nossos guias, mentores, nossos antepassados, nossos espíritos irmãos, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra a força da maldade que tenta dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado.